Sejam todos bem-vindos, pessoal! Aqui tem Família Alegria. E aí em sua casa, tem Família Alegria? Vocês estão preparados para embarcar? Estão preparados para a nossa aventura de hoje? Vamos fazer uma viagem pelo Oceano Atlântico com o missionário Reverendo Ashbel Green Simonton. Eu sou o pastor Felipe. Está começando a nossa programação infanto-juvenil, mas ela é também para toda a família. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe a nossa programação e escreva um comentário em nosso vídeo. A história de hoje será em 2 episódios. Hoje teremos o primeiro episódio e na semana que vem teremos o segundo episódio. Vamos todos juntos nessa viagem pelo mar da história. Roda a vinheta! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 E o versículo de hoje, para a gente decorar, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Assim nos diz a palavra do Senhor: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está dizendo aos discípulos, está dizendo a todos nós: ensinem tudo aquilo que eu vos ordenei, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora vamos fazer algumas dinâmicas para que a gente decore este versículo. Em primeiro lugar, vamos dizer sorrindo e bem alto para que os nossos vizinhos possam ouvir. Vamos comigo? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Agora vamos dizer bem baixinho, como se a gente estivesse dizendo um segredo. Vamos comigo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Agora vamos fazer a dinâmica do disco arranhado. Eu vou girando o meu dedo como se fosse um disco e vou indicar uma palavra. A palavra que eu indicar, nós vamos repeti-la até eu fechar a minha mão. Quando eu fechar a minha mão, eu continuo rodando e a gente vai dizendo o versículo. Vamos comigo? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, 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 ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, 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 século. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, 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 todos os dias, até a consumação do século. Mateus, 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 Mateus 28, 20. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos orar e colocar diante de Deus a vida dos missionários, daqueles que deixaram as suas famílias, deixaram os seus pais, deixaram os seus parentes, deixaram os seus países e foram para outra nação,
para outra terra, anunciar as boas novas do Evangelho, ensinar outro povo a respeito da palavra de Deus. Feche os seus olhos, repita essa oração, coloque a sua mão no seu coração e vamos falar com o Senhor, mas vamos falar de coração. Orar é falar com Deus e vamos falar com sinceridade. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela vida dos missionários, daqueles que deixaram tudo para trás para seguir o Senhor e anunciar as boas novas do Evangelho em outra nação, em outro país, em outra terra. Esteja sustentando cada um pela tua misericórdia e pelo teu amor. Que eles sejam usados pelo Senhor para que vidas sejam salvas. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. Que eles anunciem em todos os lugares e em todo tempo. Dê a eles coragem, sustento, ousadia, fé, santidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A primeira pregação do missionário Reverendo Simonton, ainda no navio, em viagem ao Brasil, foi no capítulo 3 do Evangelho de João. Agora vamos cantar sobre essa passagem bíblica. Se coloque de pé no seu lugar, louve ao Senhor, solte a sua voz e vamos dizer: Deus amou ao mundo. Salvador, Ele é o único Senhor, morreu, mas ressuscitou, vivo pra sempre está, Salvador, Redentor, ressuscitou. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvador, Ele é o único Senhor, morreu, mas ressuscitou, vivo pra sempre está, Salvador, Redentor, ressuscitou. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus me amou, Deus me ama, Deus pra sempre vai me amar. Deus me amou, Deus me ama.
pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Adoniran e hoje vou ler para vocês o Evangelho de Marcos no capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, que nos diz: Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se Jesus está em nosso barco, nós estamos protegidos e seguros. Se Jesus está conosco, nós não precisamos temer mal nenhum. Ele mesmo disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se temos o Senhor ao nosso lado, podem vir as tempestades, os problemas, as dificuldades, que iremos ficar protegidos. Precisamos ter fé. Jesus está conosco. É isso aí, pessoal. Agora eu quero deixar um grande beijo para vocês. Segura aí. Tchau, tchau. Fui. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. 1, 2, 3. Eu sou pescador de almas, vou cumprir a missão que recebi. No meu barco Cristo está, pelo mar da vida vamos navegar. Jesus quer que lancemos as redes, indo por todo mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Jesus quer que lancemos as redes, indo por todo mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Lançai as redes, pescadores de almas, lançai as redes, pregando as boas novas. Lançai as redes, pescadores de almas, lançai as redes, pregando as boas novas. Eu sou pescador de almas, vou cumprir a missão que recebi. No meu barco Cristo está, pelo mar da vida vamos navegar.
Jesus quer que lancemos as redes, indo por todo mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Jesus quer que lancemos as redes, indo por todo mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Lançai as redes, pescadores de almas. Lançai as redes, pregando as boas novas. Lançai as redes, pescadores de almas. Lançai as redes, pregando as boas novas. Essa você conhece. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus ordenou para jogar do outro lado. Jesus ordenou para jogar do outro lado. Jesus ordenou para jogar do outro lado, no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Hello, brothers and sisters. My name is Ashbel Green Simonton. I on my way to Brazil to preach the gospel there. Hoje nós vamos falar sobre a história de um missionário, o reverendo Ashbel Green Simonton, que foi enviado ao Brasil pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos em uma viagem de navio para começar o trabalho da Igreja Presbiteriana no Brasil. Toda essa história está registrada em seu diário de aventuras. Ele escreveu tudo o que aconteceu e hoje nós podemos relembrar a história de dedicação e amor do jovem que deixou o seu país para vir a um país desconhecido, pregar as boas novas do Evangelho. Ele viveu há mais de 150 anos atrás, no século XIX, e morava nos Estados Unidos.
Ele nasceu em 1883. Foi criado na Pensilvânia, estado com maior número de presbiterianos. Ele era o caçula de 9 irmãos, 5 meninos e 4 meninas. Os pais de Simonton amavam a Deus e gostavam muito de ajudar as pessoas. Seu pai, o Sr. William, era médico e a sua mãe, Dona Marta, era uma excelente dona de casa. Todos eles viviam numa grande fazenda, onde as crianças brincavam e se divertiam demais. O Sr. William e a Dona Marta eram um casal que se preocupava com a educação cristã de seus filhos. Eles tinham um horário de brincar, mas também todos os dias tinham um horário de estudar. Aprenderam a ler muito cedo. Todos os domingos, a família se preparava para o culto ao Senhor. Simonton gostava muito deste momento, porque ali ele podia aprender mais sobre a palavra de Deus e ouvir histórias bíblicas. Mas não era só na igreja que eles aprendiam a palavra de Deus. Em casa, os pais sempre ensinavam a palavra do Senhor. Oravam, liam a Bíblia e conversavam sobre as Escrituras Sagradas. Isso nos lembra que não é somente aos domingos que devemos buscar a Deus, mas em todo tempo precisamos buscar ao Senhor. A palavra de Deus é para ser lida e praticada todos os dias. E foi isso que fez grande diferença na família de Simonton. Os pais dele sempre o lembravam do dia do seu batismo, quando ainda era um pequeno bebezinho. Eles o lembravam que tinham dedicado ao Senhor a sua vida como servo de Deus. E ainda às vezes o chamavam de filho da aliança. O tempo passou e quando Simonton tinha apenas 13 anos de idade, algo muito triste aconteceu. O seu pai faleceu. E algum tempo depois, o seu avô, pai de sua mãe, também veio a falecer. Então ficou apenas a mãe com os filhos. Mas como eles eram servos de Deus, seguiram em frente. Com muita fé, a família venceu as dificuldades. Sua mãe então vendeu a fazenda e eles se mudaram para outra cidade. Ela se chamava Harrisburg. Tudo era novo para Simonton. O tempo foi passando e os seus irmãos já estavam até mesmo se formando. O seu irmão mais velho veio a se tornar um pastor. O outro irmão se tornou advogado. O outro professor. E o outro dentista. Quanto a Simonton, havia se tornado um professor. Ele trabalhou um tempo longe de sua família, ao sul dos Estados Unidos. Mas com o tempo, Simonton mudou de ideia e decidiu trocar de profissão. Ele queria se tornar advogado. Assim, ele voltou para perto de sua família e começou seu curso de direito. Algumas pessoas da igreja e também jovens universitários começaram a estudar a palavra de Deus com mais intensidade. Ele estava decidido a servir a Deus com todo o seu ser. E foi a partir daí que algo maravilhoso aconteceu. Simonton percebeu que era a vontade de Deus sair dos Estados Unidos e pregar o evangelho para outras pessoas em outro país que não conhecia as boas novas do evangelho. Mas então, para onde ele foi? Simonton queria ser como Jesus, ir por todos os lugares, pregando e curando. Jesus tem todo o poder para fazer isto sozinho, mas ele escolheu alguns homens para ajudá-lo. Eles eram os discípulos. Em Marcos, capítulo 1, dos versos 16 ao 20, Jesus chamou os primeiros pescadores, Simão
e André, e depois Tiago e João. Jesus disse que faria deles pescadores de homens. Simonton estava no último ano de seus estudos para ser pastor, quando resolveu escrever uma carta contando que estava disposto a vir ao Brasil. Ele começou a ler sobre a nossa terra e até aula de português ele fez. A sua mãe ficou feliz e triste ao mesmo tempo. Triste porque iria sentir muita saudade do filho caçula, mas feliz porque seu filho decidiu seguir o Senhor e se tornar um mensageiro das boas novas do Evangelho. Ela sabia que certamente Deus iria cuidar do seu filho. Então, tudo estava certo para a viagem. Ele iria atravessar o Oceano Atlântico de norte a sul. As malas estavam prontas e ele iria então fazer a viagem pelo Oceano Atlântico para chegar ao Brasil. No dia 18 de junho de 1859, às 9h30 da manhã, Simonton partiu sozinho em viagem para o Brasil e se tornou o primeiro missionário presbiteriano em nossa terra. No início da viagem, não parecia que o vento estava cooperando muito, e eles demoraram bastante para o vento dar velocidade ao navio. Mas depois de um tempo, tudo deu certo. Todas as coisas eram novidade para o missionário. Ele estava encantado com a beleza do mar, o colorido dos peixes. Ele ficava encantado com a variedade de animais, o lindo pôr do sol e com tudo o que estava acontecendo na tripulação do navio. Ele gostava de ir ao convés para ver o trabalho dos marinheiros. Mas, certo dia, ele rasgou sua calça, e aquela era sua única calça que ele podia usar durante o dia, porque as outras que ele tinha eram para momentos importantes e especiais, como jantar e festas. Até tentou costurar a sua calça, mas não ficou muito bom. Um marinheiro o ajudou a costurar novamente e a calça ficou com remendos. Tudo era diferente, mas uma coisa permanecia igual: a vontade de falar de Jesus. Ele não perdia tempo. Não iria falar de Jesus apenas quando chegasse ao Brasil. Mesmo no navio, ele pregava a palavra de Deus. Gostava de falar de Jesus e sair distribuindo folhetos para a tripulação. No navio, ele sentiu o desejo de realizar um culto ao Senhor e foi pedir permissão ao comandante do navio para a realização do culto. O comandante, então, não autorizou. Mas um tempo depois, Simonton se reuniu com alguns marinheiros em seus alojamentos e estudou com eles a palavra de Deus. Ali havia pessoas de muitos países. Todos puderam ouvir a pregação do Evangelho. Eles estudaram o capítulo 3 do Evangelho de João. Depois disso, nos outros domingos, Simonton se reunia com aqueles marinheiros para o estudo bíblico. Ali havia marinheiros que nunca tinham ouvido falar sobre o amor de Deus e nem sequer ouvido falar de Jesus. Os estudos bíblicos continuaram aos domingos até o final da viagem. Depois de mais de um mês de viagem, chegou às águas brasileiras. Mas foram em águas brasileiras que a tripulação sofreu um grande susto. Certa noite, muito escura e com tempestade, Simonton então avistou um navio. Os dois navios estavam na mesma direção. Uma grande tragédia iria acontecer, pois os dois navios iriam afundar e muitas pessoas iam afogar.
Mas o comandante do navio disse: "Barco pela proa", que quer dizer virar o leme. Isso significa uma virada repentina e brusca. Foi com essa manobra que o navio foi salvo e a tripulação pôde chegar ao Rio de Janeiro. Logo depois disso, Simonton desceu à sua cabine para orar e agradecer a Deus pelo livramento. Finalmente, eles chegaram à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e Simonton pôde ver ao longe o Corcovado, o Pão de Açúcar e as lindas montanhas do Rio de Janeiro. Ele ficou maravilhado quando viu o pôr do sol atrás das montanhas do rio. Depois de mais 2 dias de viagem, o navio enfim chegou ao porto do Rio de Janeiro no dia 12 de agosto. Então, ele desembarcou, cheio de entusiasmo, para começar uma nova etapa de sua vida: ser um pregador da palavra de Deus numa nação diferente, no Brasil. O reverendo Simonton cumpriu a ordem de Jesus, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele veio ao Brasil e começou um trabalho que existe até hoje. A semente que ele plantou brotou e hoje muitos frutos podem ser colhidos para a glória de Deus. Ao Senhor toda glória e louvor pela vida desse missionário, pelas conversões, pelo trabalho realizado e por todos os outros que vieram depois. Agora, vamos orar, agradecendo a Deus, porque um dia a mensagem do Evangelho chegou à nossa terra por meio de homens que foram instrumentos nas mãos de Deus. Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Coloque a sua mão no coração, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela vida, pelo trabalho, dedicação e amor do missionário reverendo Simonton, que deixou a sua terra, a sua família nos Estados Unidos e veio ao Brasil para começar aqui um trabalho onde o nome do Senhor foi anunciado. O trabalho da Igreja Presbiteriana começou e até hoje existe, para a glória do teu nome. Te agradecemos pela vida do reverendo Simonton, por todos aqueles que vieram depois, por tudo que aconteceu, porque a semente foi lançada e o evangelho foi pregado. Muitas almas foram alcançadas e até hoje são alcançadas para a glória do teu nome. Jesus, usa-nos como instrumentos, como missionários, para que o nome do Senhor seja anunciado. Ao teu nome, somente ao teu nome, Jesus, toda glória, todo louvor e toda adoração. Te louvamos porque o Senhor usa as nossas vidas e faz de nós missionários para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus foi glorificado. Jesus está sendo glorificado por meio de todos aqueles que deixam tudo para trás para anunciar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Ouça agora a canção Mateus 28, 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século.
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Disse Jesus, Mateus 28, 18 a 20. Disse Jesus, Mateus 28, 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Disse Jesus, Mateus 28, 18 a 20. Disse Jesus, Mateus 28, 18 a 20. Hoje nós vamos aprender uma atividade muito legal. Vocês viram na história com o pastor Felipe do missionário que veio de navio para o nosso país para pregar a palavra de Deus. E nós vamos então aprender a fazer também um barco, usando alguns materiais recicláveis. Vem comigo! Para essa atividade nós vamos utilizar uma caixa de leite e canetinhas, cola, e eu usei essa tinta aqui, mas você pode usar o que você tiver na sua casa. Agora eu vou fazer uma mágica. Minha caixa já está pintada e eu fiz um recorte aqui nessa parte com uma tesoura. Para você poder fazer isso, você vai precisar da ajuda do papai, da mamãe, do tio, de um adulto, tá? Não faça sozinho, você pode se machucar, ok? Então vamos lá. Minha caixa já está pintada e eu vou fazer as janelas do meu barco. Eu já deixei as minhas coladas e eu usei a tampinha de molde. Então recortei e colei dos dois lados. Agora eu vou terminar de enfeitar o meu barco. Tá bom? Vamos lá, me acompanhe. Lado eu vou esperar secar para poder fazer. Enquanto esse lado seca, eu peguei um palitinho de churrasco, um pedacinho de tecido e fiz a minha bandeira, já que o missionário veio da América, veio dos Estados Unidos, então o nosso navio é americano e tá aí o nosso navio.
essa foi a nossa atividade de hoje. Quero ver vocês fazendo aí na casa de vocês. Me mandem fotos, quero ver. Tchau! E essa foi a atividade de hoje. O barco do missionário Simonton, que veio para o nosso país falar a palavra de Deus. O americano. Momento Missionário. E aí pessoal, beleza? Aqui é o tio Denis. Eu sei, demorou bastante para eu voltar, mas estou de volta. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado missionário. O que é o chamado missionário? É quando você, em um determinado momento da sua vida, entende que Deus quer que você faça a obra dele em algum local do mundo. Às vezes esse local pode ser até mesmo na sua cidade, mas Deus às vezes chama você para ir para outros países, fazer outras coisas em outros países e pregar o evangelho em outro local. Mas a gente tem alguns problemas. Imagina, por exemplo, como é que você vai falar de Jesus para uma pessoa de outro país se você não sabe falar a língua daquela pessoa. Aquela pessoa fala alguma língua estranha. Você precisa aprender a falar a língua dela. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Essa daqui é uma Bíblia que está em outro idioma. Nesse caso, ela está em 2 idiomas. Tá vendo? Como é que você vai falar de Jesus se você não sabe falar essa língua dessa Bíblia aqui? Que é a mesma que a nossa, mas está em outro idioma. Esse é um dos desafios que você vai encontrar pela frente. Mas antes de chegar nesse nível aqui, de você tentar aprender um outro idioma, você precisa seguir alguns passos. O primeiro desses passos é falar com a liderança da sua igreja. Isso aqui é muito importante, você precisa falar com o seu pastor, para o seu reverendo, para o seu presbítero, que você tem o desejo de ser missionário. E a partir disso, a sua igreja e os irmãos da igreja vão orar por você. E é muito importante você ter a bênção da sua igreja para ser missionário. Normalmente as igrejas elas têm uma filiação, ou seja, elas são parceiros de uma agência missionária. Esse é o nosso segundo ponto. Você precisa fazer parte de uma agência missionária. Nós temos a PMT na Presbiteriana, que é uma agência que treina os missionários para ir para o campo para falar de Jesus em outro país. Então, mais ou menos como é que funciona? Você tem a bênção da sua igreja e aí você vai para uma agência missionária. Essa agência vai te dar um treinamento de 6 meses a 2 anos antes de você ir para o campo. Mas isso vai depender muito do seu perfil e do que você quer fazer. Por exemplo, você vai para lá e você vai ter que ler muitos livros, você vai ter que aprender sobre culturas, você aprender básico sobre alguns idiomas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Provavelmente você vai ler esse livro aqui, ó, que chama Eu, um Servo, Você Deve Estar Brincando. E tem esse outro livro que chama Antes do ID, que são livros que preparam você ao campo missionário. Muitas outras coisas são importantes, como o aprendizado de línguas, parceiros financeiros para pagar as suas, você conseguir pagar as suas passagens, você conseguir pagar aluguel, alugar uma casa e por aí vai. Muitas coisas fazem parte do processo missionário. Mas o primeiro de tudo, será que Deus te chamou? Será que você faz parte disso? Será que você quer fazer parte disso? Eu quero orar com você agora para que a gente possa pedir a Deus orientação. Quem sabe o Senhor nos chama para ser missionários. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado pela sua provisão, tudo que o Senhor tem nos dado. E nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor levante missionários no nosso meio, que o Senhor levante pessoas que queiram Te servir integralmente, Senhor. Eu também quero pedir, Senhor, se no nosso meio há crianças que querem ser missionários, que eles possam se manifestar e contar para os seus pais, ou contar, Senhor, para a sua igreja, para que eles possam, Senhor, a longo prazo, serem missionários para a honra e glória do seu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até semana que vem a gente se fala mais um pouco. Tchau! É isso aí, marinheiros! Está chegando ao fim
do nosso primeiro episódio sobre o Diário de Aventuras do Reverendo Simonton. Na semana que vem nós temos o segundo e último episódio. Vamos falar sobre o trabalho e o ministério dele aqui no Brasil. Que você esteja conosco na semana que vem. Aproveite esta semana e compartilhe a nossa programação para que os seus amigos ouçam a primeira parte e a segunda parte na semana que vem. Você se lembra o que aconteceu com os discípulos quando a tempestade veio e balançou o barco? Eles ficaram com medo. Mas o Senhor Jesus estava no barco e logo acalmou a tempestade, trouxe paz e bonança. Assim é em nossas vidas. Se temos Jesus em nosso barco, se o Senhor Jesus está em nossas vidas, não precisamos temer mal nenhum. Podem vir as tempestades e as dificuldades. Você se lembra da história de Simonton, quando um navio iria se chocar com outro? O Senhor veio com livramento e Simonton pôde agradecer a Deus. Em todo tempo, o Senhor está conosco e Ele vai nos proteger. Não tenha medo, confie no Senhor. Mesmo que venha uma situação inesperada, podemos confiar em Jesus. Ele está conosco e irá nos proteger. A você e toda a sua família, um grande abraço e tchau, tchau! Posso descansar, as ondas não abalam minha fé. A âncora mais forte que a maré é Jesus. Navegar em alto mar, desafios a enfrentar. Barco não vai naufragar, tempestade vem me levar, do perigo me aproximar, mas eu tenho a âncora, bem seguro meu barco estará. Da minha alma e sustenta com toda força. Se os ventos sopram, estou firmado em Jesus. Em meio às águas posso descansar, as ondas não abalam minha fé. A âncora mais forte que a maré é Jesus. Seguro estou
posso descansar. As ondas não abalam minha fé. A âncora mais forte que a maré é Jesus. É Jesus. É Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.